pudesse iniciar, primeiro falando um pouquinho da sua carreira, e automaticamente, já aqui não tem massagem, já começando a responder para a gente o seguinte, é muito comum nos dias de hoje, Alisson, todos nós estarmos diante de decisões muito cruciais. Não importa o tamanho, né? Para cada um tem a sua proporção, né? E aí, é aquele momento de você tomar uma decisão, é aquele momento de você dizer sim, aquele momento de você dizer não, é onde um esportista, faltando 2 segundos, ele precisa arremessar dos 3 para fazer os 3 pontos e ganhar a partida ou levar para a prorrogação, ou um jogador de futebol numa final, uma cobrança de pênalti, o estádio lotado, ele vai lá naquela caminhada da bola até a marca do cal, né? Enfim, deve passar um monte de coisa na cabeça dele. As suas considerações iniciais, por favor, e a pergunta é, como é que nós, seres humanos, né, podemos nos preparar diante desse momento tão crucial que cada um de nós temos na nossa vida? Muito obrigado, Alisson, uma boa noite. Olha, eu que agradeço a participação, né? O convite foi muito... Tenho muita honra em participar, né? Conversar sobre psicologia, né, em qualquer área é muito importante, é muito fundamental também para a gente entender um pouco como funciona a nossa mente, né? E, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer o convite, tá, Fábio? Enfim, eu sou psicólogo, né? E tenho especialização, já fiz 3 especializações, aliás, estou terminando a terceira, psicologia jurídica, fiz uma especialização em TCC, que envolve muito essa questão do esporte, que o esporte, o psicólogo que trabalha na área esportiva, ele trabalha nessa abordagem, né, TCC, que é Teoria Cognitivo-Comportamental, que é uma abordagem que traz muito benefícios para todo mundo, que é uma abordagem muito pragmática, muito prática, e estou terminando uma especialização também para crianças autistas. Mas, enfim, a abordagem que se enquadra mais nessa pergunta, né, que é a TCC, que é a Teoria Cognitivo-Comportamental, que é justamente quando você fala que como é que a gente pode decidir, né, tomar a melhor escolha na hora mais importante, no caso, seja de uma cobrança de um pênalti, seja num arremesso de 3 pontos, seja numa escolha que a gente vai fazer para uma carreira, seja numa escolha que a gente vai dizer para alguém algo. Então, a gente faz escolhas a todo momento, na verdade, né? Então, respondendo à sua pergunta, essa questão de como que a gente faz a melhor escolha, como que a gente toma a melhor decisão, sempre é você trazendo para o consciente tudo aquilo que está envolvido, deixando que o imaginário, que a gente é regido pelo imaginário também, a gente imagina todo instante. Agora, quando você deixa ser levado pelo imaginário, você, de certa forma, você perde o momento. Então, assim, quando você pensar, por exemplo, um jogador vai pensar em bater um pênalti, se ele sendo deixado muito pelo imaginário, se ele pensar, poxa, e se eu errar? Isso daí já faz com que a cognição dele seja atrapalhada. Então, assim, o melhor que você tem a fazer é trazer para a consciência como, poxa, eu treinei bastante e eu vou acertar, entendeu? Então, assim, o nosso pensamento, que é a primeira parte da nossa cognição, quando a gente pensa nas probabilidades de acertar, a chance de acertar é bem maior. Entendeu, Fábio? Entendi. Obrigado. Ronaldo, o Alisson está aí à nossa disposição. Muito obrigado mais uma vez. Eu queria que você fizesse a sua pergunta, por favor. Antes de mais nada, Alisson, obrigado pela presença. E eu tinha feito um negócio sobre futebol, mas é assim, eu queria saber, porque hoje a gente tem um psicólogo, a maior parte dos clubes e empresas que trabalham com esporte, tem a área psicológica. Qual a principal diferença? O que faz? Por exemplo, você tem os meninos da base, né, aqueles que ainda vão subir para um profissional, que vão deixar de ganhar R$ 1.500 para ganhar 100 mil.
E aí entra toda aquela parte de ganância, não, o fantástico do dinheiro, do auge, né, da fama. Isso é mais fácil de se trabalhar na cabeça do menino ou trabalhar já os marmanjão lá, os caras que já estão preparados, que dão muito trabalho para o psicólogo numa hora de decisão, numa hora de trabalhar alguma... Porque o time se encaixar, né, em todos os esportes. Porque a base você tem que preparar esse menino para esse auge, que nem todos eles vão chegar, né? Infelizmente. Sim. Isso é complicado. Sim. Na verdade, desculpa, eu esqueci seu nome. Ronaldo. Na verdade, Ronaldo, o ideal é preparar justamente aqueles meninos, né, que estão na base para saber lidar com o que vem, saber lidar com a fama, saber lidar com o dinheiro. E por quê? Porque ainda está no processo de desenvolvimento de toda a cognição, de tudo, entendeu? Desenvolvimento do cérebro. Não de forma biológica, mas de forma psicológica, de forma mental, de forma da psique mesmo. Então, assim, se você tem uma base, os meninos no caso de base, né, com uma formação de um mental, de um emocional mais bem elaborado, mais bem preparado, a probabilidade desses meninos se transformarem até mesmo em excelentes jogadores, que eu falo com o equilíbrio de inteligência emocional, porque o que acontece? A melhor inteligência que a gente tem na nossa existência não é a inteligência baseada no QI, no coeficiente de inteligência, é uma inteligência emocional. Então, se eles são preparados a lidar com as emoções, com certeza a probabilidade de ele se tornar um profissional mais equilibrado é bem maior. Obrigado. Logicamente que fica mais difícil se aquela pessoa que veio da base não teve um suporte, vamos dizer assim, mais equilibrado. Logicamente, acontece que o que a gente vê por aí, né? Ô, Alisson, quem vai te fazer a pergunta agora é uma das pessoas mais equilibradas do grupo, é o Luciano. Ele é um lorde, entendeu? E aí, já que você está falando de equilíbrio, vamos aproveitar desse aí. E o Luciano levantou a mãozinha. Luciano, ó, tanto que você apareceu até de cabeça para baixo aí, Luciano. Você se equilibrou. Se equilibrou. Vamos lá. Então, Alisson, eu queria aproveitar e agradecer a tua presença aqui no grupo da gente. Eu que agradeço. E é um prazer poder falar, conhecer você. E assim, eu gostaria que você fizesse uma análise, né, do ponto de vista psicológico, de uma sociedade que não consegue acompanhar um jogo de futebol entre duas torcidas diferentes sem se agredirem. Assim, do ponto de vista psicológico, né, no meu simples entendimento, isso é muito grave, né? Porque o futebol, muitas vezes, a gente projeta muitas coisas da vida numa partida de futebol. Você é representado por um grupo de jogadores que lutam, brigam para que você ganhe. E aí você ganha junto, você sente que você suou a camisa com o jogador. É uma projeção. Só que, assim, me preocupa muito o que acontece aqui em São Paulo, e em outros lugares do Brasil e até do mundo também, que a gente acabou assumindo a nossa incapacidade de mediar conflitos, porque na medida em que um time faz um gol e você não consegue entender a felicidade do outro, você acaba dando porrada, né? Então isso é muito chato. Eu acho que é uma das coisas piores que está acontecendo no futebol atual, é isso, a gente não poder torcer, não poder colocar a camisa do time no outro estádio, desde que você respeite. Claro, eu já coloquei aqui no grupo que eu sou totalmente contrário a chutar bandeirinha com o símbolo do outro time. Eu acho que símbolo de clube é uma coisa sagrada. Eu acho que você deve respeitar o seu rival, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem direito a torcer, gritar gol, mesmo que seja na casa dele. Acho que ficou muito chato o futebol por causa disso. O que você acha disso? Então, na verdade, Luciano, a gente parte de um princípio que é a questão do respeito, né? Na verdade, a gente vive numa sociedade que está adoecendo a cada vez mais.
nessa questão do respeito, de se colocar no lugar do outro, da falta de empatia. E quando a gente vê brigas, né, nos estádios, porque acontece no Brasil, porque aqui é um país que não é civilizado. Não, lá na Europa acontece da mesma forma. Lá na Europa tem, cara, a gente presenciou agora casos de racismo, isso é uma falta de... É algo que é involutivo, no caso é como se a gente estivesse regredindo, ou seja, em países desenvolvidos, civilizados, acontece isso. Então, não é questão de desenvolvimento, de desenvolvimento social, né? É um desenvolvimento mais de falta de empatia. As pessoas hoje, elas têm falta de empatia, elas não sabem se colocar no lugar do outro porque elas querem sempre ganhar. E isso acontece porque é fruto de um desenvolvimento, até mesmo em casa, porque a maioria das pessoas, né, dependendo da geração, os pais, né, não ensinam as crianças a se frustrarem. Elas não deixam as crianças se frustrarem. Então, quando eles saem de casa, que não tem nenhuma frustração, que chega no estádio, que o time perde, eles vão o quê? Eles não dão conta. Aí eles vão brigar. Então, assim, aí acontece o que aconteceu, o que acontece na maioria, como você falou, dos estádios. E é justamente isso. É um despertar de consciência para fazer com que as pessoas entendam que é a partir da criação dos nossos filhos que a gente cria ele para o mundo. Como é? Se frustrando. A partir do momento que ele aprende a se frustrar dentro de casa, ele vai aprender a se frustrar fora de casa. Pô, bem legal. Renatinho, você que não teve tempo, vou dar prioridade para você fazer sua pergunta e logo em seguida a Lígia depois faz a dela, tá bom, Lígia? Renatinho, libera seu microfone, por favor, e faça essa pergunta para o Alisson aí, por favor. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos aí. Obrigado Boa por noite. participar. Olha, eu queria fazer uma pergunta no sentido que você falou sobre tomar decisões aí no começo, Só um né? minutinho. Renatinho, centraliza a sua câmera para depois você aparecer no vídeo, meu. Aí. Agora, uma beleza dessa, não pode perder isso. Vamos lá, por favor. Então, voltando, Alisson, você falou sobre tomar decisões, né? Eu queria saber o que a psicologia pode influenciar relativo à questão do esporte, né? Porque nós temos esportes coletivos e esportes individuais, né? Fórmula 1 toma decisão sozinho, praticamente, né? Tênis também toma decisão sozinho. E no futebol, que é o esporte coletivo, assim, vôlei, né? Sim. São várias pessoas, né? Como é que é o trabalho que é feito em relação ao coletivo e ao individual, em relação a tomar as decisões na hora do momento crucial ali, definir um lance ou uma jogada crucial, entendeu? Entendi. Boa pergunta. Então, é trabalhado de formas distintas. Embora pareça muito, né, o trabalho psicológico com o esporte, que a pessoa toma decisão sozinho, e o esporte em que a pessoa toma decisão mediante o que o outro necessita, é feito um trabalho distinto, embora geralmente se cruze. Mas, assim, geralmente as pessoas, em esportes coletivos, o trabalho que a psicologia pode fazer é justamente ele pensar em grupo e não individual. Exemplo muitas vezes o jogador, ele quer tem uma gana de fazer o gol para receber, né, que é uma questão egóica. Eu vou fazer o gol porque eu vou ser o melhor, eu vou ser o artilheiro. Sendo que ele não ia conseguir, ele deixa de passar a bola para o outro, por quê? Porque ele fica nessa questão egóica. Então, o trabalho da psicologia é um trabalho mais, vamos dizer, voltado a você trabalhar em grupo, entender que você sim vai ter a sua vez, mas precisa respeitar e entender que seria o resultado melhor para o grupo do que o resultado individual. E já num esporte que seria individual, é bem diferente, por quê? Porque ele vai tomar a decisão sozinho. Então, não é que seja mais fácil, mas assim, ele não vai ter outra pessoa para decidir, e ele sim vai decidir, então, justamente entra naquela questão que eu falei anteriormente de cobrança do pênalti. É dele trazer para a consciência que ele treinou bastante para ele conseguir e
e dar o melhor de si, entendeu? Lígia, por favor, seu microfone está desligado, por favor, fique à vontade. Olá, boa noite a todos. Boa Mais uma noite. vez agradecer a oportunidade. Olha, só a minha pergunta, na realidade, é no sentido inverso aí da discussão. Eu gostaria de saber o que você acha do papel do esporte para o desenvolvimento psicológico do ser humano. Assim, essa outra situação, o outro lado, que isso deve ser estimulado. A gente sabe que para o pulmão é bom, que para o coração é bom, mas e a parte psicológica? Qual o papel do esporte nessa história toda? Ah, boa pergunta, Ligia. Então, cara, o esporte é algo que ele faz muito, ele traz, né, muitos benefícios, não só físicos, né, biológicos, mas principalmente mentais, principalmente benefícios psicológicos, principalmente benefícios emocionais. Por quê? Quando a pessoa tem a oportunidade de começar a fazer um esporte logo cedo, a pessoa tem a oportunidade de saber lidar com regras, tem a oportunidade de saber se colocar no lugar do outro, tem a oportunidade também de sempre pensar: poxa, eu não posso agir sozinho porque eu tenho que pensar no coletivo. E engraçado que eu tenho hoje, essa pergunta foi bem interessante, que eu tenho hoje dois ex-atletas que foram do atletismo, né? E hoje eles têm 19 anos, são irmãos gêmeos. E eles entraram no atletismo com 12 anos, 11, 12 anos. Mas eu identifico que, assim, eu tenho vários pacientes nessa idade, 19, 20, 21, eu identifico o quanto esses meus dois pacientes que tiveram a oportunidade de entrar no esporte logo cedo, eles têm a capacidade de hoje ressignificar tanta coisa que é chegado até eles. Eles têm a capacidade de, como eu falei anteriormente, de adquirir e equilibrar a inteligência emocional. E assim, é muito notório. O esporte, ele traz benefícios assim que para a vida. Tanto é que eles entraram no esporte por uma bolsa e hoje eles estudam por conta de uma bolsa também. Por quê? Porque eles desde pequeno, eles tiveram a noção que eles precisavam dar o melhor de si para conseguir as coisas, e eles reproduzem isso até hoje. Isso, o que deu a ele? Eu digo, foi o esporte. E isso traz, o esporte suou. Se a gente faz algum esporte que isso sirva para todo mundo, suou, você está produzindo substâncias que vão te trazer benefícios emocionais. Então, assim, imagina, eles fizeram isso quase que a vida toda. No caso, tudo bem que ele só tem 19 anos, mas hoje ele tem mais facilidade de lidar com os problemas. O esporte só traz benefícios. Ô, Alisson, eu queria te fazer uma pergunta que foi um pouco fora, talvez, do campo esportivo agora. E eu queria te dizer o seguinte: tudo que a gente tem mais visto ultimamente é a tal da síndrome do pânico, que de um tempo para cá vem assolando muito a população. E eu não sei se isso tem a ver com pós-pandemia, o que está... Eu queria te perguntar assim, existe uma faixa etária porque a partir desse momento passa a se desenvolver, e o que vocês, psicólogos, estão na ativa agora, o que o Conselho Regional de Psicologia tem passado para vocês, porque eu acredito que o número dessa patologia deve ter crescido bastante, e como é que vocês estão lidando com essa situação momentânea depois da pandemia e tudo que vem acontecendo aí? Entendi. Na verdade, Fábio, o que acontece? A pandemia ela serviu para que foi tipo algo que serviu, que trouxe, né, para a gente conseguir ressignificar muita coisa. E quem não conseguiu fazer isso, geralmente entrou nessa questão dos transtornos, né? Não deu conta. O transtorno do pânico ele se instala simplesmente pelo fato de uma exacerbação da ansiedade. É como se você pensasse que tudo fosse acontecer com você. Por quê? Que a pessoa se deixa levar pelo imaginário. E o que aconteceu? A pandemia que veio, né, que foi algo muito ruim para todos nós,
proporcionou que muitas coisas, muitas questões eclodissem, porque o medo ele faz com que a gente comece a colocar para fora os nossos traumas, porque as pessoas que já tinham ansiedade, mas em um nível mais baixo, exacerbou porque via muita gente morrendo. Então, cara, eu vou morrer também. Entendeu? Então, assim, essa questão de ver muita gente morrendo, e assim, é algo que não tinha um controle. Morreu muita gente que tinha dinheiro, morreu muita gente que era pobre, então é algo que lá não escolhia, a pessoa não era. Você poderia ter o dinheiro que fosse, se pegasse Covid, você ia falecer, provavelmente ia falecer. Enfim. Então, as pessoas vendo as outras morrerem desencadeou um processo de angústia. E muita gente não sabe começar a lidar com a angústia. Por que as pessoas não sabem lidar com as angústias? Porque nós temos uma sociedade que ainda é muito resistente em fazer terapia. Terapia é coisa de louco, terapia é coisa de maluco, terapia é de quem é desequilibrado. Não. A gente precisa dar também prioridade para a nossa saúde mental. Se a pessoa não tem um equilíbrio de saúde mental, né, no caso psicológica, qualquer coisa que acontecer com ela, ela não vai dar conta, porque ela não vai saber lidar com a angústia. Então, a pandemia trouxe essa exacerbação até mesmo do transtorno do pânico, da síndrome do pânico. Por quê? Porque a pessoa provavelmente já tinha algum nível de ansiedade, e depois que essa questão de dizer, caraca, eu vou morrer, então eu não dou conta de lidar com essa angústia, porque eu estou vendo muita gente morrendo. Então, realmente, o Conselho Regional de Psicologia, o que ele orientou, né? Uma busca, né, para o conhecimento em relação a essa questão da morte, e tanto o TCC quanto a psicanálise trouxe, né, muitos benefícios, representou, né, muita coisa importante para a gente passar para os pacientes, e para eles começarem a perceber que isso faz parte de um fenômeno, e não necessariamente, por mais que eles tivessem, na verdade, chance de se contaminar, aquilo não era concreto, porque as pessoas, mais uma vez, como eu falei anteriormente, a gente deixa se levar pelo imaginário, sendo que, quando a gente não percebe isso, a gente descompensa. Então, o que a gente precisa fazer a todo instante? Quando o afeto chegar, o afeto é tudo que afeta, tá? Sendo positivo ou negativo. O afeto é tudo que afeta. Quando o afeto chega, o que a pessoa faz? Desconfia. Poxa, por que eu estou sentindo isso? E começa a se questionar. Tem muita gente morrendo. Eu vou morrer também. E se deixa levar pelo imaginário. Então, o que a pessoa precisa fazer nessas horas? Ou em qualquer hora desses questionamentos? O que eu estou fazendo para me proteger? O que eu posso fazer para não pegar isso? O que eu posso fazer para minimizar? Aí sim, ao invés de se conectar com o problema, a pessoa se conecta com as soluções e com as possibilidades e as probabilidades. Muito bom. A Cida agora vai fazer uma pergunta para você. Zé Luiz, depois você, tá bom, meu querido? Aí tem o Rião também. Rião, estou aqui, vamos lá. Tá? A Cida vai fazer, vamos lá. Oi, Alisson. Oi. Todos. Mais ou menos já fizeram a pergunta que eu ia fazer, que era sobre a pandemia e sobre as crises de pânico que as pessoas... Não estou ouvindo, não. Ô, Fábio, fecha o seu áudio para ela poder falar, porque está dando eco. Cada dia mais as pessoas vão para os estádios nervosos, brigam. A gente vê até na equipe técnica, né?
juízes tomando atitudes errôneas. Isso tudo tem mexido com as populações. E, assim, o que a gente, como torcedor, pode fazer? Uma situação de estresse. Na verdade, a gente a todo instante, a gente é convidado, né, a lidar com estresse, seja no trânsito, seja em qualquer local. Em qualquer local, a gente, na verdade, a gente está disposto não, a gente está, provavelmente a gente vai lidar com estresse o tempo todo. Porém, o que a gente pode fazer para melhorar nesse momento? Em primeiro lugar, é você começar a entender por que você está sentindo aquilo. Você viu uma briga? O que você pode fazer para se preparar em relação a isso? Você pode simplesmente sair, você pode simplesmente... se for com você ou se for com outra pessoa. Infelizmente, hoje a gente tem essa questão de você sempre não querer ter razão, e sim querer ter paz. Você, ao invés de você ir entrar numa briga, entrar num embate, você fala, não deixa a pessoa com a razão dela e eu quero ter paz. Então, e esse estresse todo, ele é fruto de algo muito que falta, né, nas pessoas, de conscientização. O que isso vai levar? Por exemplo, uma briga, o meu time perdeu. Se eu for brigar com outro, o meu time vai acontecer, vai mudar o placar? Não. Então, assim, a conscientização, trazer as coisas para a consciência. A partir daí, você vai entender que não vale a pena você entrar em embate com uma outra pessoa, e o estresse vai sempre existir. O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente não pode mudar o outro, ninguém muda ninguém. O que a gente pode? Mudar a nós mesmos. Então, assim, trazer para a consciência e dizer, não, eu estou passando por uma situação de estresse, mas isso daí não pode deixar me afetar. Ou eu saio, ou eu mudo isso em mim, para que isso não reverbere, e isso não aconteça, e isso não volte a acontecer. Ô, Rião, faz a sua pergunta que você tinha falado primeiro, aí o Zé Luiz depois faz a dele, tá bom? E Gisele, depois eu passo para você. E tem Ronaldo também, vamos lá. Boa noite, Alisson, tudo bem? Boa noite, Ronaldo. Meu nome é Amaury Rião, eu estou Amaury. falando aqui de Santos, que é uma cidade onde apareceram muitos craques, né? Além do Rei, Neymar, Robinho e etc. E eu Sim. vejo que os pais depositam nos filhos a esperança de um futuro. Eles vão torcer desesperadamente pelo filho e aquela coisa, e muitas vezes é frustrante para a criança que você sabe que de 1000, às vezes, um se torna profissional. E eu queria saber a cabeça da criança, o futuro, se interfere muito, o que pode ocasionar no futuro para uma criança. Abraço, Sim, viu? sim. Prazer. Obrigado. Boa pergunta, Mauri. Então, todos os pais, né, na verdade, sonham com algo. E muitas das vezes, os sonhos dos pais, eles transferem para os filhos, né? Primeiro tem que saber, isso é bem delicado, porque é uma linha tênue para saber se é realmente aquilo que o filho quer ou se é o que o pai quer. E assim, muitas das vezes os pais, né, eles exageram. E por quê? Porque eles pensam que o filho quer, mas na verdade eles que querem. E essa percepção, às vezes, muitas das vezes não acontece. E muitas das vezes, como você mesmo falou, acaba frustrando, porque de 1000, 2 ou 3. Então, imagina uma criança começar a ter aquela obrigação, ó, você tem que ser bom, você tem que ganhar, você tem que fazer isso. Imagina aquela criança passar o desenvolvimento dela infantil todo com essa obrigação de ter que.
o quanto isso não vai sofrer. Então, assim, o que a psicologia pode trazer para, de certa forma, dar uma equilibrada nisso, é fazer com que os pais entendam e aceitem que o filho, ele faz aquilo se ele quiser. Tudo bem, se ele tiver talento, se ele quiser continuar, porque assim é muito importante todos os pais fazerem um exercício de observação, ver como a criança, né, se comporta com as derrotas, ver como a criança se comporta quando algo não vai bem, como a criança se comporta quando ele é frustrado. E isso daí, muitas das vezes, os pais, o sonho deles de ser jogador, por exemplo, os homens ou até as mulheres também, de ser jogador, ultrapassa a vontade da criança. E é isso daí que muitas das vezes acontece. Mesmo os que dão certo, os que dão certo, eles acabam adquirindo algo como uma obrigação, ou seja, eles precisam ser bons sempre. Eles não podem perder. Eles não podem, de certa forma, dar um desgosto ao pai, um desgosto. Eu tenho que fazer isso. E muitas das vezes eles fazem o que o caso, não estou falando que é exatamente isso, mas assim, essas manifestações que acontecem com os jogadores, com a questão do estupro, isso daí é algo tão, tão tênue, porque muitas das vezes ele está fazendo isso, por quê? Porque ele sempre fez o que o pai ou o que a mãe quis. Obrigou. Agora eu quero fazer isso porque eu quero, mesmo que isso seja errado, entendeu? Então, assim, o que a gente pode contribuir, a psicologia, na verdade, é uma conscientização dos pais, eles entenderem que o bom é observar e saber respeitar os limites das crianças. Maravilha. Ô Zé, por favor, faça a sua pergunta, Zé. Boa noite, tudo bom? Você já falou anteriormente aí sobre a terapia que todos nós precisamos, né? Isso é importante. Eu tenho vivido isso na minha família, no caso, meu filho tem 16 anos, de repente outros que têm filho têm um problema semelhante. Qual é o poder de convencimento, o poder fisgá-lo para voltar a fazer? Por quê? Ele cria personagem na frente do psicólogo. Já vi ele criar personagem, distorcer toda a verdade, o motivo dele estar lá. E eu estou tendo uma dificuldade muito grande com isso. Esse criar personagem, fugir da verdade. E eu não sei mais o que eu faço. Não sei mais. Tá. Entendi. Então, eu atendo, né, esse público também de crianças e adolescentes, e assim, é um público, principalmente adolescente, é um público que é bem assim específico. Por quê? Porque saiu da fase infantil e está indo para a fase adulta, então ele está no meio ali. Então, assim, tem muitas questões que ainda colocam dúvidas do futuro, enfim. Mas, assim, como você fala, assim, como é que faz com que eles tentem ser verdadeiros, né? Tentem não manipular o terapeuta. É justamente o terapeuta trabalhar numa perspectiva de que o que eu posso fazer para ele verificar que ele está mentindo para ele mesmo e não para mim. Ele está mentindo para ele mesmo. Então, o que ele pode fazer, o que eu posso fazer enquanto terapeuta, né, para ele perceber que quanto mais ele fosse sincero comigo, com ele vai ser sincero comigo. E assim, essas questões de mentira, desculpa, eu esqueci seu nome. José Luiz. José Luiz. José, então, essas questões de mentira é o seguinte: a criança e o adolescente, ele somente por dois motivos. Se ele vê as pessoas, se ele tem aquele espelho, né? Aquele exemplo, ou se é reprimido.
Então, assim, se seu filho está mentindo para o terapeuta, se ele está inventando, por que ele está fazendo isso? Será que alguém, ou você, ou alguém da família não está sendo muito repressivo com ele? Por quê? A pessoa somente quando o outro vai dizer, isso é errado, você não pode fazer isso. Então, assim, é observar o que você pode fazer para ele começar a confiar em você. O que ele pode fazer para ele começar a confiar no terapeuta? E essa questão também, José, esse trabalho tanto com criança quanto adolescente é muito entre o terapeuta, o pai e o adolescente. Ou seja, é uma troca. E isso precisa ser constante. É constante, é quase que diário. Fiz a terapia com paciente, com adolescente, dou feedback aos pais e perguntando o que é, se aquilo dali que ele falou é verdade, se não é, por que você acha que ele está mentindo? Ele está sendo reprimido, ou ele aprendeu a mentir por conta que, se você não fizer isso, se você mentir, você vai apanhar. Ou seja, quando o pai chega a falar, se você mentir, você vai apanhar ou vai ficar de castigo, cara, isso coloca na cabeça do adolescente ou da criança que ele vai ter que mentir para não receber o castigo. Você reforça uma coisa que você que não deveria. Então, assim, é como qual o seu tratamento com ele? Qual o tratamento da mãe? Qual o tratamento da família? Por que ele entendeu por que ele está mentindo? Porque, assim, ele está mentindo, está prejudicando só a ele mesmo, entendeu? Porque ele não vai resolver o problema dele. Então, assim, o trabalho com o adolescente é justamente isso, é o trabalho com os pais, e também o terapeuta usar todas as técnicas para identificar. Logicamente que a gente não tem bola de cristal dizer que o adolescente está mentindo. Porém, a gente tem técnicas para identificar algumas contradições. E a partir daí a gente, sim, entrar em contato com os pais para identificar por que ele está fazendo, porque tem uma causa. Tudo tem uma causa. Então, a partir daí, entender por que ele está reproduzindo isso. Muito obrigado. Gisele, por favor, a sua pergunta. Libera o seu microfone. Boa noite. Alisson, Boa noite. eu queria abordar aqui uma questão, porque a gente fala assim, né, das categorias de base, geralmente eles não têm mesmo um preparo psicológico, muitas vezes porque são até pessoas que vêm de uma camada social com mais desprovidas e tudo mais. Mas o que eu queria abordar mesmo, e aproveitar aí do seu conhecimento, era que você dissesse ou pudesse explanar um pouco sobre o diferencial no aspecto psicológico dos grandes campeões. E aí eu não falo do futebol, eu falo, por exemplo, de um campeão que depende dele. Por exemplo, o César Cielo, o Gustavo Kirten. Qual a importância do aspecto psicológico para esse tipo de campeão? Entendi. Então, boa pergunta. Então, o trabalho, né, da psicologia para essa questão com vamos dizer assim, com o campeão, né, e principalmente individual, ele é muito importante porque ele faz com que a pessoa comece a lidar com a frustração e também uma percepção de que pode sim conseguir aquilo. E como ele faz isso? Com um trabalho que a psicologia oferece, que é você trazer para a sua consciência o que você pode dar melhor de você mesmo. E como faz isso? Treinando. E como faz isso? Fazendo
ou terapia, ou análise, ou até mesmo o que a gente oferece, que é a TCC, que trabalha muito com a psicologia, né, esportiva, o que é a teoria TCC, teoria cognitivo-comportamental, ou seja, você junta o seu cognitivo com o comportamento. E como você faz isso? Você percebendo. Você percebe, é um trabalho de percepção, é um trabalho de tomada de consciência. Quando o campeão, quando aquele atleta de alta performance, como você fala, o Gustavo, qual foi o outro que você falou? Eu esqueci o nome. O Gustavo Kirten, Cielo, o César Cielo, isso. Percebeu o quanto ele está preparado para isso, o quanto aquilo dali, se ele introjetar que vai ganhar, o quanto isso daí vai dar certo. Por quê? Como eu falei anteriormente, a nossa cognição ela é formada por vários elementos, que o primeiro é o pensamento, aí vem memória, aprendizagem, percepção e assim vai, linguagem. Quando a gente pensa que aquilo dali vai dar certo, eu vou ganhar. A nossa cognição, ela acompanha isso. Então, a probabilidade de dar certo é bem maior. Então, a psicologia nessa área, ela cria a oportunidade do atleta, ele criar e aumentar essa percepção. Entendeu? Então, o trabalho individual é bem diferente do trabalho coletivo, como eu falei anteriormente. É um trabalho focado à percepção das possibilidades e das probabilidades e também do que você tem de si mesmo. Porque muita gente pensa que, não sou capaz, é uma crença. Então, isso daí vai fazer com que você acabe pensando que não é capaz, e isso daí você embarca, entendeu? Ô, gente, nós estamos chegando naquele momento chatinho, né, da nossa live por causa do tempo. Então, eu vou pedir para quem faz perguntas sejam um pouco mais rápidas, tá bom? Ronaldo, por favor, faça a sua pergunta, por gentileza. Alisson, eu queria só saber um pouquinho. Por que é tão difícil? Hoje a gente vê um mundo aí numa situação muito crítica de violência entre pedofilia, entre feminicídio, a gente perceber que um ser é psicopata, porque ele tem que dar sinal, ele dá sinal desde pequenos. E a gente só vai perceber isso quando acontece uma desgraça maior. Onde é que a gente está errando nesse aspecto? Porque isso é membro de torcida, isso é pai, mãe, e é uma coisa que vem se tornando muito grave. E a gente não tem percepção disso tão simples. Né? Como é que a gente poderia ter... Onde dá esses sinais? Então, boa pergunta. O que acontece? É muito difícil a pessoa identificar o psicopata. Por que é difícil? Porque a gente não tem vamos dizer assim, uma sociedade, né, uma cultura de você cuidar de si. Você não cuida da sua saúde mental, que a gente não tem essa cultura. Como eu falei anteriormente, a gente só procura o psicólogo, enfim, quando está com um problema já instalado. Se a gente tivesse uma cultura de você, desde cedo, cuidar da sua saúde emocional, você teria, sim, possibilidade de identificar a patologia do outro. Mas a gente não consegue identificar aquilo que a gente não conhece. Entendeu? Então, assim, qual seria o melhor mundo? Da gente começar a ter essa cultura de começar a cuidar desde cedo da nossa saúde emocional e não deixar, não tem naquele ditado que diz, é melhor prevenir do que remediar. Sim. Isso fala para a nossa saúde biológica, mas isso deveria valer também para a nossa saúde psicológica, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional. Ao invés da gente procurar um especialista quando tivesse instalado o problema, você sim, procurar um especialista para se autoconhecer, porque a terapia, a psicologia, né, ou a psicanálise, enfim, ela dá a oportunidade de você se autoconhecer. Quando você se autoconhece, você começa a descobrir suas questões. E quando você começa a descobrir suas questões, você começa a identificar as questões do outro.
Não tem como você identificar algo do outro se você não conhece. A gente não consegue identificar aquilo que a gente não conhece. Então, assim, a partir do momento que a gente começar a entender que a terapia é tão importante para tudo, a gente vai começar a identificar essas questões. Porém, em se tratando da psicopatia, sociopatia, que tem alguns teóricos que chamam psicopatia, psicopata, e tem alguns outros teóricos que chamam sociopatas, mas é a mesma coisa. São nomenclaturas diferentes. Então, o psicopata pode ser também começar a ser identificado, por quê? Porque ele não tem a capacidade da empatia, ele não consegue se colocar no lugar do outro porque ele não sente culpa. E quando você vê uma pessoa que não sente culpa, que faz isso e não reconhece aquilo que fez, porque ele não tem essa capacidade, você começa a identificar essas questões. E aí ligar o alerta, entendeu? E conversar, e saber conversar. Ah, você é psicopata? Não, nunca. Ele nunca vai admitir isso, porque ele não vai saber, porque ele não tem culpa. Então, é você saber, aí é que tá. E como você começa a saber a lidar com o outro? Quando você conhece a lidar com você mesmo. É uma doença, então, né? É uma doença. Maravilha. É uma doença. Maravilha. Djalma, faz a sua pergunta, por favor, Flavinha. Segura um minutinho só. Flávia, Djalma, pode fazer a sua pergunta aí, por gentileza. Alisson, boa noite, tudo bem? Boa tudo noite, bem? Djalma. Tudo Alisson, bem? quando você fala de TCC, tá? A gente está falando de pensamento, sensação, né? Emoção junto. Isso no individual, quando perguntaram aí, um atleta individual, é muito mais fácil de você atacar isso, né? Sim. Como trabalhar num grupo, sendo que um grupo é formado de indivíduos, mas como trabalhar a terapia comportamental cognitiva num grupo? Então, é justamente isso, ele começar a ter a percepção, né, que é o cognitivo, que o comportamento, que ele começar a ter a percepção que ele está trabalhando no grupo e não individual. Por quê? O que acontece quando o coletivo se instala? A gente é um ser individual e todos nós temos o nosso ego. O que a gente quer satisfazer? O nosso ego. Então, o que é trabalhado com os atletas que são no coletivo? Para eles sempre pensarem que o resultado final tem que ser pautado no coletivo e não no individual. Entendeu? Maravilha. Flávia, vou fazer essa pergunta rapidinho, porque a gente precisa encerrar, porque a gente tem alguns recadinhos, tá bom? Alisson, beijo, lindo. Deixa eu te bom? fazer uma pergunta. Tudo bem? Agradecer você estar aqui, né, com a gente. Eu que agradeço. E esclarecendo muitas coisas, muitos assuntos e tabus aí, né, que às vezes algumas pessoas não têm coragem de perguntar. Nós sabemos que, mesmo que nem o Fábio falou, depois da pandemia, muitas pessoas vieram para o home office. Sim. Então, assim, se desencadeou depois disso várias doenças, várias sensações, a ansiedade, e eu acho que isso afetou muito, né, a parte mental, o estresse aumentou, eu acho que a falta de insegurança e a solidão. Você acha que também afetou muito? O home office hoje afeta isso? Sim, com certeza. Porque é o seguinte, a gente não nasceu para viver sozinho. A gente nasceu para viver em relação. E, de certa forma, a relação, quando ela é feita no dia a dia, para você ter opção, tipo, se você se desloca de casa para ir para o trabalho, você tem a oportunidade de trocar conhecimento, você tem a oportunidade de trocar opinião. E quando você só está em casa, no home office, trabalha, né? Simplesmente. Logicamente que o home office trouxe, né, muitos benefícios. Você antes
tinha que ir no escritório ou no seu trabalho todos os dias, se deslocar, pegar ônibus ou metrô, até trânsito, e o home office ele trouxe essa facilidade. Porém, como tudo na vida precisa ter um equilíbrio, o que o home office tirou? Tirou a possibilidade de você viver em relação com o outro. Tirou a possibilidade de trocar. Então, isso daí, de certa forma, você está perdendo também algo. E isso vem em forma de quê? De solidão, que vem em forma de quê? De depressão, que vem em forma de quê? Ansiedade. Então, assim, é você saber também como você pode fazer para que isso não se instale em você. É tentativa, erro e acerto. O que eu posso fazer para que, se eu sentir o afeto, de certa forma, aquilo dali está me incomodando, o que eu posso fazer? Eu devo sair para algum lugar, eu devo aumentar o meu ciclo de amizade, e a partir daí você entender que tudo que é exageradamente traz desequilíbrio. Você não precisa ter 1000 amigos, mas também você não pode ter nenhum. Então, é o equilíbrio, entendeu? Então, a mesma coisa, você não pode também cair naquele costume de só fazer as coisas no home office. Como muita gente aproveitou o home office para não sair mais de casa. Então, a gente não foi feito para ficar parado. Nosso organismo, tanto biológico quanto psicológico, ele foi feito para se movimentar. E no home office, as pessoas não se movimentam. Maravilha. Gente, queria agradecer de antemão. Alisson, foi enriquecedor para todos nós, eu tenho certeza disso. Sabe, foi muito importante a sua passagem nesse momento, que é um momento também muito difícil, né, que a galera aqui do grupo enfrentou, né, foi uma semana que passou foi uma semana muito triste para todos nós, mas a vida precisa continuar, né, então eu queria agradecer você, assim, imensamente, aquilo que eu digo para todos os nossos convidados, desculpe a nossa simplicidade, né, a nossa falta de tecnologia, muito obrigado a todos. Aí a galera depois costuma mandar aqui, eu pedi a galera aí, sempre aqueles comentários pós-live, né? Eu vou passar tudo para você, tá, Alisson? Que a galera que sempre envia, tá? E eu queria pedir para todos vocês aí, se vocês pudessem dar para a gente aí mais um minutinho e pouco, porque a gente deve, né? Uma lembrança e uma homenagem ao nosso amigo, que foi uma pessoa que incentivou a gente aí bastante. Perfeito. E que comprou a nossa ideia. Mas assim, ó, eu não quero estar aqui falando da perda de um patrocinador. A gente está aqui para falar da perda de um amigo. E não tinha como deixar passar essa live sem a gente, pelo menos, render uma humilde homenagem para esse nosso amigo, tá bom? Peço desculpa pela emoção, mas a gente vai conseguir sair dessa e tenho certeza de dar continuidade a tudo isso, tá bom? Cauê, por favor, tá bom? Vou colocar aqui. Obrigado, gente. Obrigado. Tá aparecendo o vídeo para vocês? Tá.
She whispered a broken line. I caught a sky which is strong. É isso, galera. Ficou um pouco meio difícil, mas eu vou botar esse vídeo numa resolução melhor aí no grupo, para todos vocês aí, tá bom? Muito obrigado aí, me desculpem qualquer coisa aí. Um abração para todo mundo e a gente vai se falando. Fábio. Obrigado a todos. Um abraço, Alisson. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigado a Deus aí. Obrigado a todos, tá bom? Obrigadão a vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Vamos